pensar a greve de 68, a gente tem que voltar um pouco no processo de industrialização que aconteceu em Contagem a partir dos anos 50, no Brasil como um todo. Contagem ele se torna um polo industrial importante para o sudeste brasileiro e para Minas Gerais, pela localização geográfica de Contagem. Contagem estava próximo das principais BRs que davam acesso ao Rio de Janeiro, a São Paulo e ao Espírito Santo. Contagem era uma cidade, na cidade industrial era uma realidade, era uma pequena cidade. Hoje tem 500 mil habitantes, mas na época tinha no máximo 80 mil. Então Contagem se tornou um grande polo industrial ali na região. Nós tínhamos vivido um período rápido de expansão, de criação de uma cidade industrial, mas o comparecimento do Estado, o padrão educacional fornecido para os trabalhadores era muito precário. Os trabalhadores eram muito pobres. Havia muitos bairros que eram, a gente chamava loteamento clandestino. Os trabalhadores compravam por prestações muito pequenas, mas também não tinha luz, transporte, escola, saúde, nem urbanização. As condições de moradia, de mobilidade, de saneamento, os salários, a escolaridade das pessoas era muito baixa. E tinha muitas favelas. Quem morava nas favelas eram os metalúrgicos, eram os trabalhadores fabris. Que eles moravam perto das fábricas, nos terrenos não ocupados, na beira de córregos, que quando vinha enchentes, perdiam tudo na água. Moravam em habitações muito precárias, de péssima qualidade, mas ficava perto das fábricas. Havia sempre uma tradição na Belgo das pessoas se alimentarem em grupo, junto, no horário de almoço ou de jantar, conversando, entendeu? Rindo. E nesse momento, na cidade industrial, cada um procurava seu canto para poder comer, com vergonha daquilo que estava dentro da marmita. O nível de salário extremamente baixo, uma inflação que comia, né, todo o salário e não tinha condição de... as condições de vida eram muito precárias. Então, fatalmente, aquela situação poderia e deveria gerar logo situações de crise, de convulsão social. O nosso sindicato ficou conhecido nacionalmente através dessa greve que aconteceu aqui na nossa categoria há 50 anos atrás. Os trabalhadores, após 64, após o golpe, começaram a viver um grande arroxo salarial. E aí, em 68, um grupo de trabalhador que já vinha organizando aqui, aqui no nosso sindicato, eles tinham um trabalho aqui na categoria, um trabalho de formiguinha. A greve, quando aconteceu, ela não partiu de dentro do sindicato, ela saiu de dentro das empresas. No governo Goulart, nasce uma esperança muito grande para o movimento operário, né, para o movimento trabalhador. E você tem que compreender também o papel do Partido Comunista, que sempre trabalhou de forma clandestina, né, ilegal, dentro do movimento operário. Quase todas as direções de sindicato tinham os participantes do Partido Comunista, assim, não conhecido como tal, né? Era um trabalho clandestino. Com o golpe de 64, os sindicatos metalúrgicos ele começa a sofrer pela repressão, pela ausência de representatividade política, né? Você não podia mais se manifestar enquanto uma entidade sindical, por exemplo, né? Então você tem de 64 a 68 essa ausência e esse avanço das forças fascistas do governo militar sobre as organizações de trabalhadores. Em 67, o sindicato, a Delegacia Regional do Trabalho, começa a aceitar que possa se fazer uma eleição para tirar a interventoria do sindicato, né? Então nós aproveitamos a oportunidade e atuamos no sentido de construir a chapa. E aí a gente ganha as eleições. Mas qual é a nossa surpresa? Quando eles vão caçar o Enio Seabra. E aí você tem vários membros do sindicato que é caçado em 1967. Então eles começam a ser perseguidos ali.
você tem no Brasil inteiro o que a gente vai chamar ali de um período em que o governo ele faz alguns ajustes econômicos para favorecer a industrialização, e esses ajustes econômicos eles fazem com que os trabalhadores eles tenham uma precarização muito grande, principalmente de rendimentos, né? Então ali de salário, de reajuste salarial, você tem um congelamento dos reajustes salarial, um alto índice de inflação, então você tem uma precarização do poder de compra dos salários. Nós tínhamos a CLT, né, a antiga lei do Getúlio Vargas. Eles criam essa lei que altera completamente a negociação de salário dos trabalhadores. Então começa o que nós chamávamos naquela época de arroxo salarial. O trabalhador começa a perder poder aquisitivo. E o golpe militar, grande parte, foi para isso, para estabelecer uma superexploração dos trabalhadores. A ditadura da fábrica continua a mesma coisa, fazendo pressão nos trabalhadores, querendo que produz mais, a capacidade, tirando um funcionário ou dois da seção e deixando só um para fazer a mesma produção. Então isso que é o pior nosso hoje é isso. Então não acabou a ditadura, está continuando a mesma coisa. A greve de 68 foi a expressão da resistência e da luta de Ipatinga, dos metalúrgicos de Ipatinga, que se transformou no massacre em 63, juntamente com os mineiros de Nova Lima, que vinham também travando um processo de mobilização e de luta contra a ditadura, logicamente se combinando com os problemas salariais, condições de trabalho e, junto com isso, a opressão decorrente da ditadura. No dia do golpe militar, os mineiros de Nova Lima fizeram a greve de 2 dias e uma manifestação de rua, uma assembleia, e foram reprimidos. E por isso eles foram blindados pelo regime militar com o IPM, que arrolou 176 pessoas como réus, num universo de 600 pessoas interrogadas, só na cidade de Nova Lima, que na época tinha 30 mil habitantes. Foi o maior processo, o maior IPM realizado no Brasil pelo regime militar. Foi em Nova Lima. 1968, por um lado, foi o primeiro ano, onde nós vemos uma reação grande nacional ao golpe de 64. Essa reação se inicia em março, logo no início do ano, em março, quando há a morte do estudante Edson Luiz no Rio de Janeiro. E ela se estende praticamente por todo o primeiro semestre daquele ano. O ano de 68 foi um ano de grandes mobilizações estudantis e da intelectualidade democrática. E no bojo dessas mobilizações de caráter popular, o movimento operário jogou um papel de protagonista. Em geral, as crônicas sobre o regime militar, a história sobre o regime militar, realça apenas ou de maneira especial, privilegiada, as lutas estudantis. Mas é importante registrar que, sobretudo no caso de Minas, o principal protagonismo na luta contra a ditadura em 68 foi do movimento operário sindical. Naquele clima, um grande acontecimento em abril de 68 foi a inédita greve dos metalúrgicos de Belo Horizonte e Contagem. Tornou-se símbolo da entrada do sindicalismo no chão das fábricas. A principal reação que o trabalhador tinha era a greve, né? É o instrumento histórico do trabalhador de enfrentamento ao capital, ao governo, ao patrão, né? Então ele começa a pensar que a única saída que ele tinha para sair daquela situação em que ele se encontrava era a greve. Com o golpe de 64, aí há uma análise de conjuntura de como que o PCB vai reagir ao golpe militar, né? Então o PCB ele tem aquela demora de 64 a 66 a reagir ao golpe militar, e essas forças elas começam a se organizar. Então tem forças que pensam na luta armada, vão para a luta armada, tem forças que pensam na luta armada, mas
tendo um braço também no movimento de trabalhadores, e tem forças que vão pensar assim, olha, a gente precisa se organizar a classe trabalhadora, organizar as pessoas em sindicato. Então esses militantes, eles começam também a frequentar a fábrica, e a partir deles entrarem para dentro da fábrica, eles também começam a se organizar com outros trabalhadores. Nesse contexto, atuavam essas organizações, a AP, a Corrente Revolucionária de Dissidência do PCB, ainda tinha o PCB, mas é enfraquecido, a POLOP, uma dissidência da POLOP. A POLOP passou a chamar Partido Operário Comunista. E teve uma dissidência, Comando de Libertação Nacional, que aderiu à luta armada. Esse grupo foi muito importante para a greve da Belgo Mineira, para desencadear a greve. Havia inclusive organizações, e eu acho que a principal delas era a Corrente, Corrente e a Colina, né? Porque a Colina que estava na Belgo Mineira, que representava e que queria uma radicalização, inclusive no sentido da luta armada. Nosso sonho é entrar na fábrica, e entrar mais do que entrar na fábrica, entrar em grandes usinas, em grandes empresas metalúrgicas. O sonho nosso era trabalhar com os metalúrgicos, que era a categoria mais organizada, mais forte. O Colina teve esse contato que deflagrou a greve. Na diretoria do sindicato ainda existia a presença da Corrente Revolucionária, que era um grupo originário do PCB e que manteve base no movimento sindical e na direção do sindicato, na pessoa de Maria Imaculada, que era secretária do sindicato. E o próprio presidente do sindicato, o Antônio Santana, ele mais tarde se declarou como vinculado ao PCB. Mas, de qualquer maneira, é bom registrar que o papel preponderante foi da ação popular. O principal dirigente do comando de greve, que era o Enio, era militante da ação popular. Quando eu entrei no sindicato, lá para os anos 58, mais ou menos, 57, 58, já existia o movimento dos trabalhadores, né? E nós não criamos essa coisa, nós demos prosseguimento nos trabalhos que já existia. De acordo com a época, já existia um certo trabalho, onde é que prevalecia partido político, que a gente via falar muito, é o partidão. Eu trabalhei, né, na porta de fábrica, e a partir da porta de fábrica eu consegui, inclusive, um nível de organização da AP na cidade industrial, dentro da Belgo Mineira. O que era comum nessas organizações é que elas achavam que o enfrentamento à ditadura militar ela deveria vir do movimento de trabalhadores. Cada um deles tinha visões totalmente distintas, mas que havia essa presença de grupos políticos, de ideias políticas naquele movimento, havia. Ela chegou a dirigir o movimento? Não chegou. O movimento seguiu a linha política de A ou B? C? Não, também não. Mas que havia também algum tipo de interferência, nós podemos dizer que havia. Cada corrente achava que a sua corrente era verdadeira. E para mim, todas eram verdadeiras, cada um agindo de uma maneira. Eu lembro que a gente lia o livro vermelho de Mao Tse Tung, a gente ficava lendo Trotsky, algumas orientações assim, né? Para mim não importava que linha que era, o que importava é que o que a gente estava pedindo era para mudar a vida do trabalhador. Tínhamos uma estratégia, tínhamos um jornal chamado Piquete, que era distribuído de mão em mão, panfletado nas portas de fábrica, em ônibus, essa coisa toda. Aí eu ia para a fábrica, levava os boletins, saía da fábrica com os boletins, com um pouco de boletim e ia onde tinha operários saindo do trabalho, onde tinha fábrica começando a jornada de trabalho, e íamos distribuir os panfletos para falar da greve. Eu fazia um trabalho que era conhecido, chamado trabalho formiguinha. Eu observava todos os trabalhadores novos que entravam na fábrica, normalmente a maioria deles eram vindo de interior, eu me aproximava, ia chegando perto, ia conversando, ia para poder falar do sindicato, filiar no sindicato, conversar para ir para essa assembleia. Eu vendia Avon nas fábricas, nos vestiários das fábricas. E eu aproveitava a venda do Avon
para levar os panfletos para dentro da fábrica. Porque aí eu ia lá vender e entregava o panfleto para as operárias. O tempo todo nós fazíamos uma mobilização. A gente passava praticamente todas as noites fazendo panfletagem nos bairros operários e nas portas de fábrica, excitando as pessoas e incitando para a greve. Então o trabalho, ele era um trabalho de mobilização intensa, que a própria organização nas fábricas era ela era mais precária, no sentido de sustentação de uma greve imediata. Entendeu? Então, assim, era meio contraditório. O tempo todo a gente mobilizava para a greve e não esperava a greve. É claro que ela tinha que vir. Foi uma greve, como todo movimento paredista vitorioso, com um impulso espontâneo. Mas isso não quer dizer que tenha sido uma greve puramente espontânea. Havia um fundo, um impulso espontâneo, mas a direção política da greve foi realizada pelo comando de greve, eleito em Assembleia Geral, no qual participavam militantes de várias organizações políticas, então já clandestinas. Foi uma greve não anunciada, surgiu no chão da fábrica, não foi decidida pelo sindicato, foi a revelia do sindicato. O sindicato não tinha controle sobre a greve. Apoiou, foi apoiar a greve, mas não tinha controle. Há uma espontaneidade no movimento, mas essa espontaneidade ela não é espontaneidade ingênua, daquelas pessoas que saíram de casa e falaram assim, vamos fazer uma greve. Essa postura do VEFOR, mais ou menos? Isso, é a postura do VEFOR, assim, que ele fala um pouco dessa espontaneidade, né? O VEFOR vai analisar isso como uma greve espontânea. E ela não foi desenvolvida dessa forma, porque ela estava o tempo todo, os operários estavam sendo o tempo todo incitados a isso. Incitados, seja em suas casas, pela panfletação diária, pelo tanto de panfletos que a gente distribuía ao longo das noites, entendeu? A gente era incansável, a gente estava muito jovem, era incansável, entendeu? Seja nas portas de fábrica. O pessoal está querendo fazer uma paralisação lá no chão da fábrica, usava essa palavra, chão da fábrica. Aí a gente falou, Joaquim, mas é uma responsabilidade bastante grande. Nós fazemos uma greve, se não tiver um mínimo de maior organização e ela fracassar, esses que estiverem na frente vão sofrer, vão ser torturados, vão ser mandados embora. Então, por isso, vamos tentar antes. Aí foi que começamos a tentar fazer coisa de botar em alguma seção alguns papéis escrito, arroz salarial está tirando seu direito, só os ricos que levam vantagem, coisas pequenas assim que colocaram no banheiro. Então, essa fase que foi essa questão preparatória. Acho que existia uma espontaneidade do ponto de vista do dia, do momento, mas essa espontaneidade ela estava fundamentada num processo de construção política que já vinha de anos anteriores. Então ninguém saiu de casa e falou assim, hoje eu quero fazer uma greve. Essa espontaneidade ela está consolidada no movimento sindical, no movimento de vários movimentos políticos que já atuavam naquele local. Então ali quando se diz que a paralisação vai ser pela greve, já existia uma conjuntura política que apontava para isso. E para essa conjuntura política, de construção política, ela era inclusive, ao meu ver, uma análise minha, para além das lideranças, né? Ela era uma construção política de massa. O sindicato ele foi empurrado, a partir da greve 68, pela base, foi empurrado pela categoria para assumir posições bem combativas. Havia um planejamento de que a greve ela ia ter uma eclosão da greve no 1º de maio, que era o Dia Mundial do Trabalho, né? Então a ideia era dos trabalhadores, né? Dia Mundial dos Trabalhadores. Então a ideia era que do 1º de maio saísse uma eclosão de uma greve. Essa greve não teve piquete, não teve preparação, não teve boletim prévio, não teve assembleia que a preparou, nada. Rompe com a lei de greve, não respeita a legislação, proibir a greve. Surge
assim, de uma forma surpreendente, que aparentemente os líderes já estavam todos controlados. Surge sem rosto, sem líder, uma greve de anônimos, de lideranças anônimas, não conhecidas. Tinha muitos ativistas lá dentro, mas não eram famosos. A gente estava numa reunião aqui em Belo Horizonte, tinha vindo aqui, eu morava na cidade industrial, vim para uma reunião e nos pegou de surpresa, né? E aí foi pegar o carro andando. Começou no dia 16 de abril, né? Mas 5 dias depois, com a adesão de 20 empresas que pararam, já havia a repressão policial e com a ameaça do ministro ficou evidente que a luta reivindicatória se chocava com a política salarial do governo e com o esquema policial militar do Estado brasileiro. A Belgo Mineira, recém-formada, na década de 50, que o setor da Belga transferiu um setor para cá, veio um bocado de gente de Sabará e Monlevades. E alguns deles, a Monlevades foi um dos sindicatos que teve muita experiência de greve. Ela nasceu numa empresa que não tinha greves. Tinha lá em Sabará, onde ela existia, ou em Monlevade, onde ela era antiga. Mas na cidade industrial não era uma fábrica com tradição de luta. E lá que surgiu a greve. Surpreendeu a burguesia, porque eles não esperavam a greve ali. A Mannesmann era uma empresa que concentravam as esquerdas, o movimento organizado. Né? E o fato é que a greve eclodiu na Bel, com muita força, surpreendeu a burguesia. Então você tem ali até o terceiro dia da greve, você já tem uma ampla adesão dos trabalhadores à greve. Você já pode dizer que já tem uma adesão em massa, assim. Você praticamente tem pouquíssimos trabalhadores que vão para a fábrica trabalhar. Pegou a cidade industrial como um todo, pegou a Mannesmann, que era a grande empresa, a maior empresa de Minas Gerais. Aquela época, depois só a Fiat que vai superá-la. A empresa tinha mais de 10 mil trabalhadores. Foi uma greve operária, uma greve metalúrgica, que depois ganhou adesão de outras categorias aqui da cidade industrial. Algumas fábricas que estavam mais isoladas desse grande centro industrial ainda tinha um pouco de dificuldade, mas ali dentro do grande centro industrial, que a gente chama de cidade industrial de Contagem, você já tinha praticamente todas as fábricas paradas no terceiro dia. Não tinha um canal de negociação. O que nós vamos fazer? E aí eles começam a fazer várias ações políticas nas ruas de Contagem, né? Então eles começam a ir para as grandes avenidas a fazer mobilização de rua, a fazer manifestação, e aí começa a crescer também a pauta de contra a ditadura militar, né? Porque aquela pauta que era inicial de paralisação das fábricas pela questão salarial, ela começa a tomar uma conotação política mais ampliada. Era um movimento reivindicatório, um movimento de luta econômica, mas que foi imediatamente transformado em luta política de caráter democrático diante da ameaça do ministro e diante do movimento policial militar de repressão à greve. O governo militar ele tem um pouco de dificuldade de lidar com isso, porque ele estava de 64 a 68, a gente pode pensar que houveram algumas manifestações contra a ditadura, mas eram manifestações ligadas a movimento de igreja, principalmente nas grandes cidades, um movimento da classe média mais ligados às universidades, movimento estudantil, movimentos urbanos e, vamos pensar assim, de uma classe média escolarizada. Quando o governo militar ele começa a lidar com uma greve massificada e de trabalhadores, me parece que ele não estava tão bem preparado para isso. Essa greve foi de extrema importância porque pegou de surpresa o regime militar. Era muito perigoso mesmo. Deus me livre de alguma coisa acontecer com ele. E a gente tinha tanto pouco tempo de casado, a gente, né, criando os meninos, tudo pequeno, e ele naquele movimento danado, aquilo muito perigoso. Nossa, eu preocupava. Assim, passou um bom tempo, né, para mim ficar sabendo. Muitas pessoas eram contra a greve, muitos operários. Inclusive, a gente fazia trabalho com as mulheres de operários
para elas aceitarem que os maridos participassem da greve. Por quê? Porque as mulheres não trabalhavam quase fora de casa, né? Ela tinha o marido que sustentava a casa. E o marido fazer greve era sinal de perder o emprego. Então as mulheres dos operários, de um modo geral, era contra a greve. Você não podia ter a família do trabalhador contra o movimento que o trabalhador estava fazendo. Então era necessário que existisse essa organização e todo esse trabalho de conscientização política dessas famílias para que ele não só apoiasse, mas compreendesse o que aquele trabalhador estava fazendo e ele fosse um ponto de apoio e de apoio moral até muitas vezes, entendeu? Para aquele trabalhador ter força para ir para frente de luta, para enfrentar a greve, para enfrentar a repressão. É que a greve ela é um ponto alto de formação dos trabalhadores enquanto categoria, enquanto classe, né? Então a greve ela é muito potente nesse sentido, porque os primeiros dias, quando os trabalhadores começam a ver que eles eram muitos, que eles eram vários, e tudo aquilo que eles sofriam, outros também sofriam, e começa esse diálogo entre eles, isso potencializa uma luta de classe, de trabalhadores muito grande contra a ditadura militar. Quando a greve eclodiu, o próprio ministro do Trabalho, que era o Jarbas Passarinho, veio a Belo Horizonte para tentar conversar e dissuadir o movimento grevista. Foi uma tática pensada, foi uma posição sofisticada. Eles não queriam, naquele momento, bater de frente com o movimento grevista. Queriam demonstrar alguma flexibilidade, alguma capacidade de negociação. Eles queriam evitar que houvesse, sobretudo, a politização daquele movimento. Queriam evitar que houvesse uma contaminação do movimento operário pelas ideias que eles sabiam que existiam no movimento sindical, no movimento estudantil e também pela presença das organizações de esquerda, as quais, inclusive, estavam presentes diluidamente, mas estavam presentes também naquele movimento. O Passarinho chegou a fazer uma reunião e fracassou. Saiu do discurso pacificador para agressão aberta contra o movimento. Então ele foi para os sindicatos, convocaram uma reunião, e lá ele falou que aquilo era ilegal, que não poderia, de jeito nenhum, ultrapassar a legislação, que ela era dura, mas era necessária, não sei o quê, aí o cara falou assim, eu não sei como é que era. A greve era ilegal, o companheiro levantou a marmita e falou assim, ilegal é a fome, bateu na marmita e aquilo teve uma repercussão fantástica. Teve uma repressão realmente violenta para não deixar essa greve crescer, e tanto é que com menos de 15 dias o governo botou um aumento geral de salário para o Brasil todo, né? 10%. Esse é um dado que às vezes o historiador não leva em conta. Foi uma greve que significou uma mudança, o governo teve que abrir um caminho, né? Primeira derrota do arroz salarial. Passarinho anunciou um abono de 10%. Quebrou a lei do arroz salarial. A lei do arroz não permitia reajuste nenhum, reajuste zero. Havia reivindicações, havia o dissídio coletivo no Brasil inteiro, proibido aumentos. E aqui rompe com essa coisa, obriga a ditadura a dar um aumento para o Brasil inteiro, o Brasil todo, não foi só para aqui. Um abono, não era um reajuste. O abono ele não se incorpora ao salário, ele é como se fosse uma ajuda, mas foi uma concessão. Primeira vez que a ditadura fez uma concessão à classe operária desde 64, em abril de 68. Eles queriam contestar a ditadura? Não sei, podia ser a intenção de um ou de outro. Não importa a intenção. O que me importa é o resultado da ação. O resultado dela foi o ministro vindo aqui, o resultado dela foi 10% para todos os trabalhadores. E aí que eu digo que é um pecado a greve de contagem ter ficado tão subestimada durante tanto tempo, é que o famoso abono de 10%, abono Passarinho, foi um abono para todos os trabalhadores brasileiros, não foi um abono para a contagem. A conquista dos 10%, ela se generalizou em nível nacional. E numa tentativa do regime, de impedir que
esse processo se desenvolvesse. Mas isso não foi suficiente, que logo depois teve a greve de Osasco. Quando o Jarbas Passarinho ele volta para Brasília, os trabalhadores, é como se fosse uma vitória dos trabalhadores continuar com a greve a partir dessa negociação, né? Então, olha, não vamos retornar para casa, a gente vai até o final. E aí o governo, ele concede, né, a reivindicação dos trabalhadores. Os trabalhadores têm aquele sentimento de vitória, né? Olha, a pauta principal na qual a gente reivindicou, que era o reajuste salarial, ele aconteceu. Só que para as lideranças sindicais, para as lideranças políticas, a greve ela era muito mais do que o reajuste salarial, né? Ela era uma greve também contra a ditadura militar. Que aquela grande massa de trabalhadores, as condições materiais do dia a dia eram o que movimentavam eles para a greve, né? Então, a partir do reajuste salarial, começa já, olha, cumprimos a pauta, né? E aí a mídia também começa a jogar isso aos trabalhadores, né? Olha, a solicitação de vocês, que era o reajuste salarial, foi concedido. E aí começa também as forças repressoras, né? Olha, vai ter perseguição, vai ter demissão em massa, né? Então os trabalhadores eles começam a voltar para as fábricas. Ali, próximo ao 6º, ao 7º dia, já começam os trabalhadores a voltarem, né? O movimento vai perdendo a força e a partir da assinatura não sei se seria assinatura, mas do documento do governo oficializando os 10% dos trabalhadores, aí você tem o fim da greve, né? E no mês de junho vem a greve em Osasco, também tipo de contagem. Lá tinha o sindicato participou e sofreu intervenção imediatamente. Mas foi uma greve que nasceu nas fábricas. É um outro modelo de greve, né, que rompe com aquela tradição das greves decididas pelas federações de trabalhadores, pela alta cúpula do sindicalismo. Nós tivemos duas grandes greves que fizeram começar a renascer o movimento operário pós-64. Uma foi de Contagem e a outra foi de Osasco. Mas os holofotes todos ficaram voltados para Osasco. Eu achei até curioso quando eu fiquei sabendo que vocês estavam fazendo um documentário sobre Contagem, né? Então, se estudou muito pouco Contagem. Agora, eu interpreto, é uma interpretação livre, que isso tem a ver com Contagem, Minas Gerais, Belo Horizonte, Contagem, era periferia. O Rio era São Paulo e Rio. Se até hoje é assim, imagina isso em 68. A partir de 68, foi a reentrada em cena do movimento operário sindical na luta contra o regime militar. Então, Contagem, Belo Horizonte e Osasco são, digamos, o emblema dessa retomada do movimento operário sindical. Em outubro do mesmo ano, houve outra greve, mas dessa vez preparada e menos espontânea do que de abril. Ela foi praticamente anunciada, por isso foi esmagada em 3 dias pela Polícia Militar. E a greve de outubro foi muito melhor preparada do que a greve de abril. Tanto é que no primeiro dia de greve já tinha várias empresas paradas, enquanto que a de abril foi um crescente de acúmulo de adesões. Mas a greve de outubro já começa com várias empresas paradas. Mas foi uma greve muito menor, muito menos significativa. Ela, digamos assim, foi um protótipo de greve. Ela se inicia, a manifestação é ocupada militarmente pela Polícia Militar e não se deixa fazer nenhum tipo de movimento. Nós tivemos, então, uma certa, não vou dizer derrota, não, porque a situação nossa era bem precária, para dizer que nós não tinha chance nenhuma também de enfrentar muita coisa, não, né? Pelo menos nós mostramos que estava disposto. Ela só não teve a duração e a força da greve de abril porque a repressão agiu duramente sobre a greve de outubro, porque também já estava preparada.
Enquanto não fizer um acordo de não perseguição e pagamento dos dias trabalhados, dos dias parados, ninguém volta ao trabalho, não. Isso aí é uma perda muito grande e uma derrota. A repressão foi muito forte depois, né? Deram um cacete muito sério, todo arrebentado lá da prisão. Logo depois da greve, foram 40 pessoas mandadas embora, imediato, entendeu? Então aqui teve um impacto para nós terrível. Mas depois veio uma brutal repressão, a chamada listas negras. Esses trabalhadores foram identificados um a um, foram proibidos de voltar a trabalhar no lugar onde moravam, muitos tiveram que mudar de profissão. Então a demissão das lideranças, ela foi uma estratégia política que os militares, o governo usou na época junto com os empresários, que eles demitiram todos no mesmo dia. Então isso era uma coisa importante porque na carteira de trabalho de todos os trabalhadores tinha a data da demissão. Então todos os trabalhadores que foram demitidos naquele dia, ele não consegue mais emprego. E a ponto de a Fiesp fazer um livro para passar, mais um livro ele tem sigiloso que circulava para as empresas, onde as chefias, os gerentes, subgerentes, tinham um perfil, discutiam o perfil do comunista, o perfil do militante, do agitador, e botasse na lista. O que tivesse sido muito agitador lá e saiu, constava de uma lista negra para ele não ser empregado no outro emprego. Essa aí é pessoa não grata. Depois de 68, suponho, não me lembro bem, mas deve ter sido fins de 68, logo depois das greves, sabe, houve uma eleição em que foi colocado pelo delegado Onésimo Viana, foi colocado João Silveira, que foi uma boa pessoa, mas era um pelego. Só 10 anos depois que o movimento sindical reaparece na região industrial. São Bernardo, Santo André e São Caetano, exatamente porque é onde está a maior convulsão trabalhista brasileira. E é onde está o exemplo da greve de 1978. A herança da greve do 68, sabe? Não só os operários se preparavam para continuar a luta contra a ditadura, mas a própria ditadura se preparava para não deixar que nascesse esse novo espírito. A greve de Contagem representa o risco de a resistência democrática transcrescer para o movimento operário, se transformar num grande movimento de resistência popular, colocando em risco a própria existência do regime. E é por isso que depois das lutas de 68 é que o regime toma a providência, a iniciativa de elaborar o ato institucional número 5, para institucionalizar o terrorismo de Estado. Tem muitos trabalhadores que foram torturados, foram presos e que estão aí, não tiveram reparação ainda do Estado, não tiveram anistia, nada. E nós queremos também, como parte da nossa ação, buscar envolver esse conjunto dos trabalhadores. Começaram a surgir em todo o Brasil, em todo o lugar, mas o que eu conheci, os movimentos populares, que em Contagem aquilo foi tropical, sabe? Nascia mato por tudo quanto é lugar. Os bairros faziam suas associações. Então eu acho que isso nos deu uma força imensa, porque pouquinho a pouco, como tudo isso se juntava, então a gente via que tinha força, sabe? Nós começamos a nos animar e perder o medo da ditadura. Debaixo de uma situação de ditadura, ela abre uma porta. Ela foi um movimento de dentro das fábricas para fora. Então, você não precisou de fazer piquete para obrigar os trabalhadores a parar. Cada dia a gente vinha, podia até ter tido
para estimular, entendeu? Mas a adesão foi paulatinamente assim, olha, até fechar a cidade industrial todinha, sem precisar desse movimento de pauleira, de briga na força de fábrica, porque ela foi de dentro para fora do sindicato. Essa foi uma outra característica que marca a história do movimento operário no Brasil. Entendeu? Que até então era de fora para dentro, era do sindicato, do partido político, principalmente o Partidão, que é quem vai orientar, né, um trabalho junto para dentro das fábricas, de fora para dentro. Ela foi de dentro para fora. Foi uma antecipação do que viria 10 anos depois, no ABC Paulista, nas greves de fábrica. Eu acho que existe um rompimento entre o movimento sindical de 68 e depois o novo sindicalismo, que a gente chama de novo sindicalismo de 77, 76, 78. E o rompimento ele se dá pelo AI-5 e pela cassação de todos os movimentos de esquerda, que vai de 68 a 73, 74 mais ou menos. Então todo mundo que estava no movimento social, no movimento sindical, ou foi morto, ou foi cassado, ou perdeu o emprego, ou exilou, né? Estava exilado. Então assim, há um rompimento, um rompimento desse movimento sindical, que era muito revolucionário e muito contra a ditadura militar, para esse novo sindicalismo que nasce em 78. Agora a cultura política de organização de greve, de massificação da greve, ela é muito... ele permanece no imaginário dos trabalhadores, né? Então se você pega, por exemplo, uma foto de 78 na ABC Paulista, e você pega uma greve de 68 em Contagem, você vai ver os grandes campos de futebol cheios, as pessoas se organizando nas greves, a massificação da greve, né? Então aquele movimento popular, do sindicato popular, ele é um grande legado do movimento 68 dos trabalhadores. Eu acho que nós somos a última geração de pessoas idealistas, de pessoas que realmente acreditavam numa utopia. E ninguém ali estava preocupado com coisas pessoais, nem com carreira profissional, nem com vida pessoal. Nós estávamos entregues à luta. A luta não era só para aumentar salário, era para aumentar também condições de trabalho. Provavelmente uma luva que o trabalhador tem hoje para trabalhar foi resultado da luta para que o trabalhador trabalhasse equipado. Isso não ia vir assim, caindo do céu, né? Então foi a luta para conseguir dignidade no trabalho e salário também, né? É um dado histórico, pela forma que se deu a luta, ela, inclusive, até hoje, ela ainda é um elemento que, ainda mais hoje, com a situação que o país está passando, que está precisando de retomar muitas dessas capacidades de trabalhar no chão da fábrica, ali mostrou-se assim que não veio liderança naquilo. Hoje nós estamos tentando fazer uma greve geral, botando caminhão, carro na porta da fábrica, etc. E a coisa veio de lá para de dentro do chão da fábrica. Então foi esse grande exemplo que a classe operária, no caso da Belgo Mineira, depois Osasco, depois muitos outros deram, de capacidade de resistência e de sair da defensiva e ir para a luta de frente. E por outro lado, derrotou a política da ditadura. Foi a primeira grande derrota que a ditadura teve, né? Eu vejo aquela greve com uma ponta de orgulho, sabe? De pensar que nós tivemos, a nossa organização teve, e eu particularmente, em função desse meu contato direto com esse núcleo, também para conseguir, assim, para participar de uma greve histórica. Foi uma ação grandiosa, né? Uma ação que merece ser contada para todas as pessoas, inclusive até hoje. Se for preciso eu voltar para a fábrica, eu volto. E faço movimento, faço os meus trabalhos tudo de novo. Começo tudo de novo, não tem impedimento nenhum. Só que hoje, eu acho que hoje não é tão perigoso igual antigamente, né? Não, tá a mesma coisa, isso até pior. Foi num dia de abril, seco o céu esfumaçado, e a classe toda sentiu seu trabalho explorado, refilando intuiu a força do braço cruzado,
Foi em 16 de abril que a voz de Mário Bento, Canela e Seabra se ouviu. Santana já bem atento, junto a Conceição viu. A luta em movimento foi numa terça de abril, ano de 68, que a cidade explodiu e saiu do antigo leito pra juntar-se aos 20 mil inconfidentes do seu jeito. Foi em 16 de abril que a voz de Mário Bento, Canela e Seabra se ouviu. Santana já bem atento, junto a Conceição viu. A luta em movimento foi numa terça de abril, ano de 68, que a cidade explodiu e saiu do antigo leito pra juntar-se aos 20 mil inconfidentes do seu jeito. Foi numa terça de abril.